Fala, meu fera, minha fera, como é que vocês estão, meu povo? Estamos aqui mais uma vez trazendo um conteúdozinho massa da turma do SSA1, tá? Conteúdozinho, introdução, início da nossa famigerada, conhecida, aclamada tabela periódica. Beleza? Monitoriazinha de química, tranquilo, para você ficar ligado. Segue lá nossas redes sociais, segue no Instagram, segue no YouTube, que a gente tem muito material de qualidade para vocês. Tem essa aula de hoje aqui, mas a gente já tem várias outras aulas de introdução, modelos atômicos, tem a parte do SSA2 de termoquímica, de equilíbrio químico, tem muita coisa legal lá. E não só tem só de química não, tem de português, matemática, física, então perde não. Segue aí no Instagram, segue no YouTube, que você vai ficar ligado em tudo. Tranquilo? Meu nome é Lucas César, tá bom? Sou professor de Química e sou um dos monitores aqui do UpPlay. E hoje é tarde a gente vai passar um timezinho para estudar um pouco sobre a tabela periódica, de onde veio, quais foram as primeiras e a nossa querida atual tabela periódica como conhecemos hoje em dia. Tranquilo? Vamos nessa, que hoje aqui no UpPlay você aprende no clique. Dale, Zé Paulo! Então, meu povo, é o seguinte, tabela periódica. Essa é a nossa atual, linda, maravigold, com várias cores, coloridíssima, vários elementos, números atômicos, massas, nomes, linda, né, bicho? Só que nem sempre foi assim, tá? Só que para todo e qualquer químico é fundamental, óbvio, conhecer a tabela periódica. Pô, preciso saber todos decorados exatamente. Pô, a gente sabe que às vezes é difícil, claro, é muita informação. E no dia a dia acaba que muitos desses a gente nem usa, nem ouve falar, tá? Mas é fundamental que a gente conheça os ambientes da tabela periódica, qual a função dela, as particularidades, as propriedades, os elementos principais, e a gente vai ver isso pouco a pouco durante esses dias aqui. Hoje a gente vai trazer um pouco dessa introdução a respeito da tabela periódica. Beleza? Vamos lá. Antes de chegar nisso aqui, rodou muito, bicho. Muitos cientistas, muitos pesquisadores desenvolveram outras técnicas, outros métodos para tentarem organizar todos os elementos químicos que já se tinha descoberto e o que temos até hoje. Então, antes da gente conseguir organizar os elementos químicos nessa famigerada tabela, vários outros cientistas trouxeram sua contribuição e outras perspectivas de como a gente poderia organizá-los, os elementos. E o primeiro dele foi justamente Dobenheim. Dobenheim trouxe a primeira lei de organização dos elementos químicos, que é justamente a lei das tríades, que foi de 1829. Dobenheim ele traz, como vocês podem perceber, tríades vem de 3. Então nada mais é do que a organização dos elementos químicos, que até aquela época eram 30 elementos químicos, em grupos de 3. Onde a cada bloco que ele separava, né, tinham 3 elementos, por isso que tríades, e esses 3 elementos juntos tinham semelhanças, tinham propriedades semelhantes, eram bem semelhantes. Ou seja, ele separava em grupos de 3, onde nessa sequência tinha o aumento da massa atômica. Então, o lítio, o sódio e o potássio. Os 3, por estarem juntos no mesmo conjunto, ou seja, essa tríade, possuem semelhanças em comum. Porém, com o aumento da massa atômica. O lítio, um pouco mais da massa atômica vem o sódio e com mais massa atômica vem o potássio. Mesma coisa aqui, ó. Nesse conjunto, nessa tríade, esses 3 compostos, esses 3 elementos químicos também têm características semelhantes. Por isso que estão juntas nesse conjunto. E eles também estão com aumento da massa atômica, onde o cálcio tem a menor massa atômica em relação ao estrôncio, que tem a menor massa atômica em relação ao bário. Tranquilo? Dobenheim separou em grupos de 3 os elementos semelhantes. Tranquilo? Vamos nessa. O segundo cientista estudioso que trouxe uma nova forma, uma nova ideia de como organizar os elementos químicos foi justamente o Champ-Courtois. Champ-Courtois traz a ideia do parafuso telúreo, de 1862. Como também o Dobenheim, Champ-Courtois ele traz a ideia de conseguir organizar 16 elementos
em uma forma de espiral, semelhante com a semelhança entre os elementos da coluna. Como assim a espiral? Como se fosse um parafuso realmente. Como a gente pode imaginar um parafuso que tem aquela hélice, a espiral na sua estrutura, ele fez algo semelhante a um parafuso, onde ele colocou em uma linha a espiral descendente e colocou vários elementos. E os elementos da mesma coluna eram elementos que tinham particularidades e semelhanças em comum. Eram semelhantes, tinham propriedades semelhantes. Então, como a gente pode perceber aqui, no espiral nós temos uma relação do aumento da massa atômica, porém os elementos da mesma coluna possuem semelhança atômica, possuem propriedades semelhantes, enfim, tá? Como a gente pode ver no anterior, que o lítio, o sódio e o potássio, o berílio, o magnésio e o cálcio, ambos estão em colunas separadas, porém juntos na mesma coluna, né? Essa tríade está na mesma coluna, por isso que eles possuem semelhança uns dos outros. Tranquilo? Então, Champ-Courtois traz justamente o parafuso telúrico. A terceira ideia vem de Newlands, que traz a ideia da lei das oitavas. Newlands também ele era músico, então isso também trouxe essa inspiração e essa forma de tentar organizar os elementos químicos. Porque as oitavas dessa lei que ele traz vem justamente das oitavas das notas musicais, que é o Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, e a oitava é justamente o Dó novamente, que é o retorno à primeira nota musical. Então, Newlands ele usou essa ideia das notas musicais para organizar 61 elementos da época em ordem crescente de massa atômica e a semelhança nas oitavas, ou seja, ele separava os elementos em numeração semelhante às notas musicais, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, e na oitava ele colocava um elemento que era semelhante à primeira, visto que numa oitava das notas musicais, a oitava nota é igual à primeira, e assim sucessivamente. Como a gente pode observar aqui, fazendo um parâmetro com um piano, onde nós temos 8 notas musicais, 7 notas musicais, na verdade, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, e a oitava é o Dó novamente, é o retorno à primeira. Então os elementos eles eram dispostos em oitavas, onde sempre que tinham a repetição do oitavo, o que seria o Dó, o próximo elemento seria semelhante ao primeiro. Então, nessas colunas, novamente temos elementos semelhantes. Como, por exemplo, podemos ver aqui o lítio, o sódio e o potássio, o berílio, o magnésio e o cálcio. Sempre que ele contava 7, o oitavo elemento era semelhante ao primeiro. E assim sucessivamente. Por isso que vem lei das oitavas. Essa mesclagem entre música e química, partindo do cientista, né, do estudioso Newlands. Beleza? E aí veio Meyer. Meyer que foi um dos precursores das tabelas de organização de elementos químicos para o que a gente tem hoje, tá? E Meyer traz justamente a tabela periódica da época, que era 1869, ele é o primeiro a utilizar essa ideia de propriedades, de grupos com propriedades distintas. Semelhantes. Por quê? Porque todos os outros deixavam eles na mesma coluna ou deixavam próximos os que têm a semelhança uns dos outros em comum. Porém, Meyer ele trouxe a primeira ideia de classificar em grupos. Não, temos um grupo tal com tais elementos porque eles são semelhantes. Temos um grupo tal com tais elementos porque eles são semelhantes. Como nós podemos observar aqui, eu não consegui encontrar uma qualidade muito boa da tabela de Meyer, mas é justamente isso, ele separava em grupos de 1 a 15, onde os grupos possuíam elementos que tinham as semelhanças, que tinham propriedades em comum, tá? Então tem grupos que só tinham um único elemento, tinham grupos que tinham vários elementos, justamente porque apresentavam semelhanças em comum, tá bom? E partindo dessa ideia de Meyer, de tabela periódica, de utilizar classificação por grupos, veio o famigerado e mais conhecido, o Mendeleev, que muita gente escreve como Mendeleev, muitos livros também tratam assim,
mas ele é fundamental para o que a gente conhece hoje de tabela periódica, porque ele traz a lei periódica. Em 1869, Mendeleev ele traz a ideia de famílias e períodos, que até hoje a gente utiliza. E ele traz o esboço da nossa famigerada tabela periódica. Então, essa é a, como poderia dizer, a mais antiga Ui, saiu alguma coisinha aqui? Um momento. Agora, voltou. Sim. Cadê? Aqui. Mendeleev ele traz justamente a ideia de famílias e períodos. Isso que até hoje em dia nós utilizamos. Essa aqui é a mais próxima das tabelas periódicas antigas que temos para ser a mais semelhante das que a gente tem hoje em dia, né? Onde ele separou por grupos, por períodos e separou justamente na ordem crescente de massa atômica. Inclusive, como a gente pode perceber, alguns espaços vazios, ó, porque eles já sabiam que existiam elementos químicos com aquela massa específica, porém não se tinham descoberto ainda. Então ele deixava espaços vazios para quando fossem descobertos, que de fato muitos deles fossem preenchendo a tabela dele, tá bom? Isso aqui também foi uma forma que Mendeleev ele trouxe para também esboçar essa tabela periódica, tá? Como pode ver, acho que aqui é russo, que ele era um russo, então é um esboço do que seria a tabela periódica de Mendeleev, beleza? E a partir dessa tabela dele veio justamente Moseley com a atualização da tabela do Mendeleev. Moseley ele foi o primeiro a utilizar a ideia de classificação por número atômico, porque todas as outras anteriores classificavam por ordem crescente de massa atômica. Porém, Moseley pegou a tabela periódica de Mendeleev, ajustou algumas propriedades, algumas organizações, né, um layout, uma organização de outra forma, e instituiu a classificação por número atômico e não por massa atômica. E aí veio a nossa famigerada tabela periódica mais semelhante que a gente tem hoje em dia, onde a gente já consegue observar as famílias, os grupos, os elementos que nós já conhecemos, pelo menos grande parte deles: hidrogênio, lítio, berílio, boro, carbono, nitrogênio, alumínio, fósforo, enxofre, cloro. Tranquilo? Então, a partir de Mendeleev e Moseley foi que a gente começou a atualizar, ajustar, mas sempre sendo uma tabela com a mais próxima que a gente tem hoje em dia. Não se utiliza mais a parafuso telúrio, não se utiliza mais a lei das oitavas, e sim a tabela periódica que veio de Moseley, de Meyer e de Mendeleev. Tranquilo? Maravilha? E a partir daí é que veio nossa famigerada tabela periódica, né? Que a gente conhece atualmente, que eu mostrei no começo da aula, onde ela é uma forma de organizar os elementos químicos através das propriedades mais semelhantes entre elas, né? Umas propriedades específicas entre os elementos, seguindo sempre no sentido do aumento do número atômico. Então, até hoje se utiliza a classificação de acordo com o aumento do número atômico que foi estabelecido por Moseley, tá? E na nossa tabela periódica nós temos justamente a divisão entre famílias ou grupos e períodos, que são fundamentais a gente entender quais são as famílias, como identificar as famílias, como identificar os grupos, os períodos, porque isso é fundamental em alguma questão de distribuição eletrônica ou de ligações químicas, interações químicas. É fundamental a gente conseguir identificar isso, tá bom? Então vamos lá. Primeiro partimos para a identificação dos elementos químicos na tabela periódica. Na tabela periódica a gente tem vários elementos, vários símbolos, vários nomes, e a gente precisa saber o que é cada símbolo desse, o que é cada nome desse. Onde nós temos na parte central e com maior tamanho o símbolo do elemento químico. Nesse exemplo aqui é o hidrogênio, pode ser o sódio, que é o Na, o potássio, que é o K, o fósforo, que é P, tá bom? Esse símbolo, alguns são os símbolos justamente da primeira letra do elemento, como por exemplo o H do hidrogênio, o O do oxigênio, o N do nitrogênio. Porém, outros elementos químicos eles têm como símbolo químico outras letras, como por exemplo o do fósforo é P,
em vez de ser F, que é do flúor. O sódio vem do Na, em vez de ser S ou SO. Então, o potássio é K, em vez de ser P. Então, o símbolo químico para alguns elementos químicos não é a primeira letra do seu elemento, visto que muitos elementos vieram do latim, como por exemplo o fósforo, que é F, se escrevia com PH, fósforum, tá? O sódio era o nitrium. Então, tudo que tem, alguns que tem uma letra diferente da primeira letra do seu nome, muitas vezes vem porque vieram do latim, oriundos do latim, tá bom? Outros receberam, inclusive, nomes dos cientistas que os descobriram, como Bohrium, como Rutherfordium, e outros receberam nomes justamente do lugar onde estiveram, como Argentinum, e assim sucessivamente, tá bom? Em cima do símbolo químico, nós temos justamente o seu número atômico, ou seja, o Z, o número de prótons. E para um elemento neutro, que todos os elementos da tabela periódica estão no estado fundamental, estão no estado neutro, é também o número de elétrons que aquele átomo possui, que aquele elemento possui, tá bom? Embaixo temos o seu nome, e embaixo do nome nós temos o peso atômico, ou seja, a massa atômica, a massa do átomo, que é justamente a massa do seu próton mais o núcleo, próton mais o nêutron, que é justamente a massa do seu núcleo, tá bom? E é assim que a gente consegue identificar as informações, onde, por exemplo, a gente quer saber se o número atômico de algum composto elemento químico, eu pegar na tabela periódica, vou observar esse númerozinho em cima. Se eu quero saber a massa, é só utilizar esse númerozinho aqui de baixo. A tabela periódica a gente já consegue observar tudo isso, tá bom? Maravilha. Então vamos para a nossa primeira classificação que Mendeleev trouxe, que é as classificações de famílias ou grupos. Onde na tabela periódica nós temos, até então, 18 famílias, né? Na verdade são 8 famílias dos metais, dos elementos representativos e os elementos de transição. Só que nós temos, na verdade, 10 famílias, onde nós temos alcalinos terrosos, famílias 2A, família do boro, família do carbono, 4A, família do nitrogênio, 5A, calcogênios e halogênios. Além disso, nós temos aqueles elementos estáveis, aqueles elementos do estado gasoso, que é justamente os gases nobres. E por último, nós temos os elementos de transição, onde nós temos a classificação entre os lantanídeos e os actinídeos. Tranquilo? Essas famílias, elas trazem, cada elemento da mesma família possuem características semelhantes, propriedades semelhantes. Por exemplo, os metais alcalinos, todos eles são metais, todos eles têm tendência a doar elétrons. Os metais alcalinos terrosos também são metais, também têm tendência a doar elétrons, tendência a conduzir eletricidade. Já os halogênios, todos esses elementos aqui, eles têm tendência a receber elétrons, têm tendência a formar ligações covalentes. Então, os elementos da mesma família, eles possuem semelhanças. Por isso que eles foram classificados da mesma família. É a mesma coisa de nós. Nossa família, por exemplo, meu primo, meu irmão, meu pai, minha mãe, minha tia, nós temos semelhanças. Seja na forma de falar, seja em algum alimento, ou seja, alguma prática, alguma religião. Ou seja, pelo fato de sermos da mesma família, nós temos semelhanças, tá bom? Maravilha. Então, a família é justamente essas linhas verticais aqui. A outra classificação que temos aqui, pronto, como eu falei, as propriedades semelhantes, exceto o hidrogênio. Como a gente pode perceber, ele está de outra cor aqui, justamente porque ele não se encaixa em nenhuma família que temos atualmente. Coitado, né, bicho? Vamos dar, períodos. A segunda classificação da tabela periódica que a gente traz aqui é justamente essas linhas horizontais, né? Onde nós temos de 1 a 7, que traz justamente a ideia de níveis de energia. Uma coisa que até que eu esqueci de trazer nessa aqui. Entre a família, por exemplo, as famílias A,
que atualmente nem se usa tanto, se utiliza mais a numeração 1, 2, 13, 14, 15, 16 e 17. Esses elementos, eles têm uma relação, essa numeração tem uma relação diretamente relacionada ao número de elétrons na sua camada de valência. Ou seja, a família 1 ou 1A, elas possuem, todos esses elementos possuem um elétron na sua camada de valência, ou seja, um único elétron na sua última camada eletrônica. Os elementos da família 2A, todos eles possuem 2 elétrons na sua camada de valência, na sua última camada. Já os elementos da família 3A, todos eles apresentam 3 elétrons na sua camada de valência ou na sua última camada eletrônica. A família de 4A tem 4 elétrons na camada de valência, a família de 5A tem 5 elétrons, 6A, 6 elétrons, 7A, 7 elétrons e a 8A, que é os gases nobres, são aqueles que respeitam e trazem consigo a regra do octeto, que é de possuírem 8 elétrons na sua camada de valência. Beleza? Já nos períodos, como eu falei, essas linhas horizontais trazem justamente a ideia dos níveis eletrônicos, onde cada período, ou seja, cada linha dessa, traz a ideia de que, por exemplo, esse segundo período, essa segunda linha, todos os elementos que a compõem possuem como o nível máximo, o nível mais externo, o nível 2, o segundo nível, que é justamente o L. Não sei se vocês lembram, nós temos os níveis de energia, níveis, temos o K, L, M, N, O, P, Q. Então, nessa segunda linha, no segundo período, todos esses elementos eles possuem até a camada L, até o nível L. Já o terceiro período, a terceira linha, todos os elementos possuem até a camada M, e assim sucessivamente, tá bom? Vale ressaltar que os elementos do mesmo período não possuem semelhança entre eles. Os da família, sim, lembra os da família? Os da família, sim, possuem semelhanças entre eles, porém, os do período não possuem semelhanças. Aqui nós temos metais, aqui temos ametais, aqui doa elétrons, aqui recebe elétrons, aqui fazem ligações iônicas, aqui fazem covalente, aqui conduzem eletricidade, aqui não conduzem. Então, elementos do mesmo período não possuem semelhança uns dos outros, tá bom? Maravilha. Então, quanto à classificação dos elementos, quanto às classificações daqueles elementos da tabela periódica, onde a gente viu várias cores, várias famílias, vários períodos, nossa tabela periódica também possui algumas classificações específicas dos elementos. Sendo a primeira delas, justamente a classificação entre o subnível na qual sua distribuição eletrônica termina, onde temos os elementos representativos e os elementos de transição, que podem ser de transição externa ou interna. Ou seja, esses elementos representativos são aqueles na qual terminam a sua distribuição no subnível S ou no subnível P. 3S, 5S, 2P e assim sucessivamente. Ou seja, nelas, nos representativos, os elementos que os compõem, eles têm a sua camada de valência também como a camada energética. A camada mais externa sendo a camada mais energética, tá bom? Já nos elementos de transição, tanto externa quanto interna, o externa eles terminam com subnível D. E a de transição interna terminam com subnível F, ou seja, 5F, 3D, tudo isso, todos eles fazem parte dos elementos de transição. E nesse caso, muitas vezes, o subnível mais energético não é a camada de valência, não é na camada de valência, tá? Então, essa é a primeira classificação dos elementos que nós temos, os representativos e os de transição. Outra classificação que nós temos é justamente a dos metais e ametais, onde grande parte da nossa tabela periódica é metal, como a gente consegue observar. Antigamente, né, acho que até alguns livros até de hoje em dia ainda trazem essa ideia, de possuírem metais, ametais e semimetais aqui no meio. Só que atualmente não se utiliza mais semimetais, se utiliza metais e ametais.
onde alguns semimetais aqui foram classificados como ametais e outros como metais. Então, ficou apenas os metais, os ametais, os gases nobres, que não se encaixam nem em metais nem ametais, e o hidrogênio, coitado, que não tem família ou classificação alguma, tá bom? O hidrogênio é exceção à parte. Tranquilo? Maravilha. Eita, um momentinho. Tu tem um carregador, Zé Paulo? É o mesmo. Só tira aí. Tranquilo, gente. A gente pode fazer uns... Deixa eu colocar aqui. Vamos fazer uns exercíciozinhos para a gente ver como é que isso vai cair em vestibular, cair em prova, que isso cai legal. É um conteúdo, querendo ou não, um pouco inicial, introdutório, tá? Mas ainda assim caem algumas questões dessas esporádicas em vestibulares. E a gente vai trazer isso atualmente como se traz, tá bom? PUC de São Paulo, uma questãozinha que traz o seguinte: com base na análise das alternativas abaixo, estão corretas. Ele quer saber qual dessas proposições estão corretas. Primeira, a tabela periódica moderna atual está disposta em ordem crescente de massa atômica. Verdadeiro ou falso? A tabela periódica moderna está disposta em ordem crescente. Perfeito. Mas não é de massa atômica, é de número atômico. Desde Moseley, na qual ele instituiu a ideia de número atômico, não se usa mais ordem crescente de massa atômica, e sim de número atômico. Se ele falasse que a tabela periódica já foi classificada por ordem crescente de massa atômica, aí seria verdade. Porque de Moseley para trás, com Mendeleev, com Meyer, com Newsland, todos esses utilizavam a ordem crescente de massa atômica, mas a atual, não. A atual se utiliza com ordem crescente de número atômico, tá bom? Então a primeira é falsa. Segundo, todos os elementos que possuem 1 e 2 elétrons na camada de valência são respectivamente metais alcalinos e metais alcalinos terrosos, desde que o número quântico principal dessa camada não seja igual a 1. Ou seja, ele está dizendo que os elementos que possuem 1 ou 2 elétrons na camada de valência são metais alcalinos e metais alcalinos terrosos. Como a gente viu, uma das características das famílias, por exemplo, 1A e 2A, é justamente possuírem 1 elétron na camada de valência e 2 elétrons na camada de valência. Então até aí tudo bem. Como a família... Está conseguindo ver aí tranquilo, Zé Paulo? Sim. Tá, né? Pronto. A família 3A possui 3 elétrons na camada de valência. A família 4A possui 4 elétrons na camada de valência. Até aí tudo bem, perfeito, tá? E ele continua. Então vamos lá, metais alcalinos, família 1A e metais alcalinos terrosos. Tudo certo. Desde que o número quântico principal dessa camada não seja igual a 1. N não igual a 1. Ou seja, quem viu na aula passada, e se você não viu, entra aí no YouTube que tem a aulazinha, dá uma assistida e depois volta para cá. O N é um número quântico principal, na qual indica o nível eletrônico, a camada eletrônica. Então, se ele está dizendo que não pode ser igual a 1, é porque não pode ser na camada K. Não pode ser a camada K a possuir 1 elétron ou 2 elétrons. Por quê? Porque se for na primeira camada e possuir 1 elétron, que elemento é esse? É o hidrogênio, né? E se for na primeira camada também e possuir 2 elétrons, que elemento seria esse? É um hélio. E o hidrogênio, nem o hélio, não são metais. Então, não são da família 1A ou 2A. Então, quando ele fala que todos os elementos que possuem 1 ou 2 elétrons são metais alcalinos e metais alcalinos terrosos, desde que o número quântico principal não seja igual a 1, é verdadeiro. Porque se for igual a 1, pode ser o hidrogênio e o hélio, e eles não são metais alcalinos. Mas fora o N igual a 1, como ele traz aqui, todos os outros elementos que possuem
1 e 2 elétrons na camada de valência são metais alcalinos e metais alcalinos terrosos, respectivamente. Logo, verdadeiro, essa segunda proposição. Beleza? Vamos para o terceiro. Em um mesmo período, linha horizontal, os elementos apresentam o mesmo número de níveis, ou seja, de camadas. Então a gente viu que na família a gente consegue observar o número de elétrons na camada de valência. E a gente viu também o quê? Que nos períodos a gente consegue observar justamente os níveis eletrônicos K, L, M, onde os elementos que compõem justamente o mesmo período estão dispostos no mesmo nível eletrônico. Então, proposição verdadeira. Em um mesmo período, os elementos apresentam o mesmo número de níveis. Ou seja, no primeiro período, todos os elementos possuem o nível K. No segundo período, todos os elementos possuem o nível L. Nesse caso aqui são só dois, né? Que é o hidrogênio e o hélio. No período 3, todos os elementos que o compõem possuem apenas o nível M, até o nível M. Tranquilo? Quarto, em um mesmo grupo, família, os elementos apresentam o mesmo número de níveis, ou seja, o mesmo número de camadas. Aí é falso, né? Porque se na família, se nos períodos, que são as linhas horizontais, possuem o mesmo nível de camadas eletrônicas, a mesma família, ela tem elementos de vários períodos. Logo, aqui, esse elemento só possui o nível K, esse elemento possui o nível L, esse elemento possui o nível M. Logo, eles têm vários níveis e não o mesmo número de níveis. Então, a alternativa, as questões corretas são justamente a segunda e a terceira. Alternativa letra C. Tranquilo? Mais uma questãozinha do Ceará. Com relação à classificação periódica moderna dos elementos, identifique a afirmação verdadeira. Primeiro, na tabela periódica, os elementos químicos estão colocados em ordem decrescente de massa atômica. Falso, né? A gente já viu, acabou de ver na questão anterior, que é na ordem crescente de número atômico. Então, letra A, falso. Em uma família, os elementos apresentam propriedades químicas bem distintas. Em uma família, os elementos apresentam propriedades químicas bem distintas. A gente viu que os elementos da mesma família, como eu falei, como se fosse na família da gente, na nossa casa, nós temos características semelhantes. Nós temos propriedades semelhantes. Os elementos da mesma família também têm propriedades e características semelhantes e não distintas. A mesma família tem compostos que são semelhantes e não distintos. Então, falso a letra B. Letra C. Em um período, os elementos apresentam propriedades químicas semelhantes. Falso, né? Porque, como mostrei aqui, além de ser a família que tem elementos semelhantes, no período nós temos metais e ametais, gente que doa elétron, gente que recebe, logo não são semelhantes. Então, letra C, também falso. Letra D. Em uma família, os elementos apresentam geralmente o mesmo número de elétrons na última camada. Verdadeiro. Como a gente pode ver aqui, os elementos da família 1A possuem um único elétron na sua camada de valência. Na família 2A possuem 2 elétrons na sua camada de valência. Na 3A, 3 elétrons e assim sucessivamente. Tá bom? Então, a alternativa correta é a letra D. E a letra E, porque não pode ser? Todos os elementos representativos pertencem ao grupo B da tabela periódica. Falso, né? Os representativos são justamente as famílias lá do metal, metal alcalino terroso, calcogênio, halogênio, família do boro, família do carbono. E os de transição é que fazem parte do grupo B, que são aquela parte do meio, onde terminam com D e com F. Os elementos representativos são da família dos grupos A e não do grupo B, tá bom? Última questão de hoje, questãozinha de concurso público, Sérgio Gran Rio. Fazendo associação entre as colunas abaixo, que correspondem às famílias de elementos, segundo a tabela periódica, a sequência numérica será.
Ele quer saber, ele quer que a gente monte essa sequência aqui e saber qual é a ordem dessa numeração seguindo essas famílias aqui. Então vamos lá. Nós temos aqui a família do grupo 1A. Grupo 1A é justamente quem? São os metais alcalinos, né? Como sódio, potássio, logo, primeiro número 2. Depois do grupo 1A vem o 2A, que é justamente quem? Os metais alcalinos terrosos, não é isso? Que é o 3. Depois vem o 6A. 6A vem 6 elétrons, família do que tem o oxigênio na frente, que é justamente o calcogênio. Então, 4. O 7A, que é antes dos gases nobres, 7 elétrons na camada na camada de valência, família onde tem o cloro, né? O bromo, ele vai possuir justamente 7 elétrons. Então, a 7A vai ser os halogênios, que é o número 5. E depois dos halogênios vem 7A, vem o 8A, que são os elementos que possuem 8 elétrons na camada de valência, ou seja, já estão com a regra do octeto já tudo certinho. São estáveis e são justamente os gases nobres. 1. Então, nossa, que íon bonito, bicho. 1, pronto. Então vai ficar 2, 3, 4, 5, 1. Alternativa letra B. Tranquilo? Beleza, gente. Espero que vocês tenham entendido. Essa introduçãozinha de tabela periódica, a gente ainda vai ver muita coisa de tabela periódica nas próximas aulas, tá bom? Fica ligado aí no Instagram, tem muita curiosidade, tem muita informação massa. Fica ligado também no YouTube, tem várias aulas. Ativa o sininho e segue aí, que vai ajudar demais, tá bom? Um beijo pra vocês. Foi um prazer estar com vocês mais uma vez nessa aulinha maravilhosa. E não se esquece não que aqui no UpPlay você aprende no clique. Valeu, Zé Paulo!